Ok, bom dia, Shavua Tov, bom dia a todos. Eu queria falar hoje sobre um tema ligado ao assunto das Midot, certo? Nós estamos dando shiur sobre Midot. Eu queria falar hoje sobre alegria, sobre felicidade. Não é pedir como uma virtude, mas com certeza é algo que conecta o ser humano consigo mesmo. Uma pessoa que é feliz é uma pessoa que ele está bem com ele próprio e automaticamente todas as virtudes dele, né? Ele vai aprimorando elas. Então, a alegria é sim uma virtude. Ela é até uma mitzvah gdolá liot besimchat tamid, tem uma mitzvah, sempre estar alegre, mitzvah gdolá liot besimchat tamid, vesamachta bechagecha, nos nossos hagim nós temos a mitzvah de ficar alegre, e a gente realmente pergunta, como pode ser que a Torá nos ordena ficar alegre? Afinal de contas, a alegria é um sentimento, não é uma virtude, especificamente falando, e sim um sentimento. Então, vamos tentar entender, Bezrat Hashem, um pouco mais o que significa alegria. Eu chamei esse shiur de alegria interna, porque existe alegria interna e existe alegria externa. E vamos tentar explicar o que significa isso, baseado, Kamuvan, naquilo que os nossos sábios falam. Eu quero estudar com vocês hoje uma, na verdade, é uma Mishnah em Masechet Shabbat, uma Mishnah e uma Gemara. A Mishnah, ela fala o seguinte, que existem vários tipos de óleo que nós não podemos usar esses óleos para acender velas de Shabat, certo? São vários tipos de óleo que mesmo que em Hanukkah, que passamos agora, a gente pode usar esses óleos, nas velas de Shabat nós não podemos usá-los. E um dos óleos que nós não podemos usar nas velas de Shabat é um óleo chamado Shemen Kik. O óleo Kik, Shemen Kik. E a pergunta é, o que significa esse óleo? Que tipo de óleo é esse? Na verdade, existem vários tipos de óleos que não podem ser usados, ou por causa que eles não cheiram muito bem, ou por causa que eles não iluminam direito. Mas esse Shaman Kik, na verdade, a base dele o motivo que eu não posso usar ele na vela de Shabbat, é pelo fato que o fogo ele não consegue pegar direito no pavio, o óleo ele não é bom o suficiente. Quando a gente acende com Shemen Zait, né, com azeite de oliva, a gente vê isso nas velas de Hanukkah, o fogo ele brilha direitinho, ele está bem apegado ao pavio. O óleo tem essa qualidade, o Shemen Zait ele é tão bom que ele, vamos falar assim, ele dá força para o pavio iluminar direito. Agora, esse Shemen Kik, ele é um óleo que a qualidade dele não é boa. A gente vai ver que tipo de óleo é esse. E o pavio, ele fica. O pavio, ele não consegue captar o fogo como se deve, a chama não penetra no pavio como se deve, e ela fica balançando, fica pulando de um lado para o outro. E a gente tem um medo que se a pessoa for acender com esse fogo no Shabat, como ele precisa usar essa vela no Shabat para comer, para estudar e tudo mais, talvez ele vai dar uma ajeitada no óleo para melhorar o brilho do fogo, então por isso não se acende. Só que vamos ver o que é esse Shemen Kik. Que óleo é esse? Então a Gemara conta o seguinte, mais Shemen Kik, que tipo de óleo é esse? Então Amar Shmuel, que é um dos grandes rabinos da Gemara, ele fala o seguinte, Shailtinu lechol nechutei ama. Eu perguntei para todas as pessoas que vão fazer comércio do outro lado do mundo, Nechutei ama, eles descem, a expressão é descem no mar, Yordei Hayam, eles descem para o mar. O que significa? São comerciantes, que eles viajam, vão para feiras do outro lado do mundo. Eu perguntei para todos esses, certo? Agora a gente já entende que se ele perguntou, ele com certeza não perguntou para todos. Então ele quer ensinar para a gente alguma coisa aqui. Mas ele fala, olha, eu perguntei para todos os comerciantes que eles descem para o mar, que eles vão para lugares longes para fazer negócios, ve'amruli, e eles me falaram, o ferrad yesh bikrachei hayam, tem uma ave lá nos Krachei Hayam, lá nos lugares longes, certo? Bemidinot Hayam, nos lugares longes de Eretz Israel, Vekik Shmo. O nome dessa ave é Kik, e Kanere que a gordura dessa ave é o óleo Shemen Kik. E esse óleo não se acende. Essa é a primeira explicação da Gemara. A segunda explicação, em nome de Rav Yitzhak, filho de Rav Yehuda, Mashcha de casa. Shemen Kik é Mashcha de casa. O que significa Mashcha de casa? Tzemer Geffen, ou seja, algodão, certo? Shemen Kik significa algodão. Tzemer Geffen nós temos a uva e tem o Tzemer Geffen, o algodão que ele vem da uva,
Tzemer Geffen é o algodão, vamos chamar ele. Kutná, a gente chama isso em hebraico. Tzemer Geffen, isso se chama mashcha de casa. Reish Lakish fala não, uma terceira opinião. O que é o Shemen Kik? Kikayon de Yonah. É aquela árvore que Yonah Hanavi, depois que ele saiu da barriga lá do peixe grande que engoliu ele ficou na sombra de uma árvore chamada Kikayon, e daquela árvore tem um produto que a gente extrai dela, um pavio, que é um tipo de óleo que a gente extrai dela, e a gente acende e ele produz esse óleo, e com isso a gente acende fogo. No Shabat isso aqui é proibido. Então tem três explicações aqui, o que significa Shemen Kik. Primeira explicação é uma ave que está do outro lado do mundo, Ben Medinot Hayam, certo? E Shmuel fala que ele perguntou para todos os comerciantes que vão navegar para os lugares longes para fazer negócios, e eles falaram para ele isso. A segunda explicação é Tzemer Geffen, o algodão. Mas Tzemer Geffen é a lã da uva, a lã que vem da uva. E a última explicação é que Kayon de Yonah, é aquela árvore onde Yonah Hanavi, quando ele saiu da baleia do peixe, ele se escondeu, ele ficou na sombra daquele Kikayon, e aquele Kikayon, no mesmo dia que ele veio, assim ele foi embora, veio um animal e corroeu ele perdeu a sombra. Então Yonah Hanavi, no mesmo dia que ele recebeu a sombra, no mesmo dia a sombra foi tirada e ele ficou de volta embaixo do sol e estava sofrendo bastante. Bom, de todo jeito, a gente tem que entender o que essa Gemara quer falar para a gente. Então, o Rav Kook, no livro dele, Ein Hayah, ele explica as histórias dos nossos sábios, ele fala aqui algo fantástico. Ele fala, olha, velas de Shabat, o que representam as velas de Shabat? Então, a gente sabe que velas de Shabat representam Shlom Bayit, representam a paz que a gente tem que ter dentro de nossas casas. Shlom Bayit, quem não quer Shlom Bayit? E a inclusive, tem uma pergunta na Halakha. Uma pessoa que tem dinheiro para comprar ou velas de Hanukkah ou velas de Shabbat. Ele não tem dinheiro para comprar velas de Hanukkah e velas de Shabbat. Velas de Hanukkah ele acende fora da casa dele, na porta de fora, na janela. É para iluminar para as pessoas que estão fora da casa. Velas de Shabbat, a meta das velas de Shabbat é iluminar a casa dele, para ter Shalom Bayit. Quando a pessoa está no escuro, não tem Shalom, ele tropeça, ele cai, ele fica nervoso. Quando tem luz na casa, tem Shalom Bayit, ele vê o que ele está comendo, ele consegue enxergar para a família dele. Shalom Bayit. Então, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro, só posso escolher uma vela. Vela de Hanukkah ou vela de Shabbat? Fala, Gemara, Ner Shabbat Kodem. A vela de Shabbat, ela vem antes. Por causa que o Shalom Bayit é mais importante do que a vela de Hanukkah. Ou seja, as velas de Hanukkah que eu acendo fora da minha casa para iluminar a rua, para iluminar para as outras pessoas, ela tem uma importância menor do que as velas de Shabbat que eu acendo na minha casa. Certo? Que elas são para o meu uso particular. Velas de Hanukkah eu nem posso usar. É só para iluminar, só para mitzvah. Velas de Shabbat eu uso para minha família, eu uso para mim mesmo. O Shlom Bayit é mais importante. Então, as velas de Shabbat representam o Shlom Bayit. Elas representam o Shalom que nós temos em nossa casa. Agora, veio o Rav Kook e falou o seguinte, existem pessoas que, Baruch Hashem, eles têm bastante Shalom. Ou seja, eles estão de bem com a vida. Eles estão de bem, não com a vida, eles estão de bem com todos. Eles estão de bem, inclusive, com a família deles. Eles estão de bem com os filhos, marido com a mulher, mulher com o marido. Eles estão de bem com o trabalho. Eles têm um Shalom, Shalom Bayit, Shalom Chutz, ou seja, eles estão com paz na vida deles. Mas essas mesmas pessoas, pode ser que eles têm algo, falta para eles um shalom. Tem uma pessoa que eles estão com um problema com essa pessoa, que é eles próprios. Ou seja, eles estão de bem com todos, mas eles não estão de bem com eles mesmos, certo? Falta shalom bayit entre ele mesmo, ele próprio, entre ele e a personalidade dele mesmo. Ele não está bem com ele está bem com todo mundo, mas ele não está bem com ele. Pode ser que ele tem dinheiro, Baruch Hashem, ele tem riqueza, ele tem sustento, ele está tudo de bom, está bem no trabalho, está bem em casa, está bem com os filhos. Akol almei menuchot, tudo está andando como se deve. Mas entre ele mesmo, Ben Adam leatzmo, entre ele mesmo, consigo próprio, ele não está bem, ele não está direito, certo? Fala o Rav Kook, o Shalom Bayit das velas de Shabbat tem que ser um Shalom, não um Shalom Hitzoni.
não um shalom externo, não uma alegria externa. Tem que ser um shalom pnimi, tem que ser um shalom bait interno, uma alegria interna. Em primeiro lugar, você tem que estar de bem consigo mesmo. Shemen, o óleo, ele vem da palavra shamen, certo? O shemen representa toda a riqueza, tudo que é de bom, tudo que é de melhor desse mundo. Isso é o shemen. Tov, tov mi shemen tov, certo? Shemen é riqueza. Shamen. Avraham Avinu, ele era kaved bamikneu bazahav, ele era pesado no ouro e no rebanho que ele tinha. Ou seja, pesado, shamen, tem fartura. Isso significa uma pessoa que Baruch Hashem está muito bem na sua vida. Ele está muito bem com a sociedade. Porém, existem velas, existem shmanim, certo? Existem riquezas que a pessoa está bem com todo mundo, mas entre ele próprio consigo mesmo não está bem. Ou seja, o fogo, a chama, o pavio que representa a própria pessoa, lá o fogo se mexe, o fogo não pega. O shemen, certo? Toda aquela gordura, toda aquela riqueza, tudo aquilo que está bom, todo aquele shalom, ele tá bom só entre ele próprio e as outras pessoas, mas entre ele mesmo, consigo mesmo, não tão bem. Esse é o pavio, esse é o shemen kick. É o pavio que não pega direito. É o óleo que não brilha direito. Simbolizando, olha, tá tudo certo, tá tudo bem. O shemen tá aí, mas você não tá conseguindo levar ele até você. Você não tá bem consigo mesmo, certo? E realmente, pessoal, existem pessoas que, Baruch Hashem, eles têm tudo de bom na vida, mesmo no mundo artístico. Tem pessoas que, Baruch Hashem, tem muito sucesso, eles têm shows, eles dão shows para milhares de pessoas e todo mundo bate palma para eles, todo mundo elogia eles e tudo mais. Parece que está tudo bem, mas a pessoa sente um vazio enorme dentro dele. Ele não consegue, como se fosse viver sem isso. Ele precisa, é como se fosse uma droga. Quando não tem aquela situação de que está todo mundo elogiando ele consigo próprio não está bem. Esse é o Shaman Kick. E agora vamos entender Bidiuk, o que que significa esse Shaman Kick? Como a gente pode, o que que a gente precisa fazer? Quais são os passos que a gente precisa tomar, as atitudes que a gente precisa tomar para Bemet conseguir estar bem, não só com a sociedade, não só com a nossa família, mas estar bem também nós, com nós mesmos. Então, o Rav Kook fala, olha, a primeira explicação desse Shaman Kick, a primeira explicação que trazem aqui é a Gemara, o que que significa esse Shaman Kick, o que Shmuel fala. Shmuel fala, olha, eu perguntei para todas as pessoas que vão para o outro lado do mundo. Eles descem o mar. Perguntei para eles. Shmuel, na verdade, ele quer falar o seguinte, olha, tem muitas pessoas que Baruch Hashem, eles têm muito sucesso na vida deles, certo? Eles têm muito sucesso, principalmente no mundo financeiro. O Shuman, a riqueza que eles trazem é grande. Eles fazem vários negócios, negócios grandes e assim por diante. Mas isso, toda essa riqueza, todo esse Shuman, certo? Toda essa abundância que eles conseguem trazer, Baal Heshbon, elas vêm em conta a pessoa consigo mesma. A pessoa não tem tempo para ele próprio. Ele está tão preocupado, está correndo tanto para conseguir, para buscar, para trazer, certo? A riqueza, ele vai para o outro lado do mundo, Lemedinat Hayam. Só que, na verdade, com isso ele acaba se perdendo. Ele acaba esquecendo os valores principais da vida. O Rav Kook fala que Krachei Hayam, os lugares longes do mundo, representam muitas vezes uma descida no mundo espiritual, uma descida no Mussar, na ética que a pessoa deve ter. A pessoa vai para lugares longes. O Rav Kook fala, o que é lugares longes? Lugares longes onde lá o Mussar, a ética não é Bidiuk o que prevalece. Então, a pessoa, em primeiro lugar, ele tem que saber que muitas vezes, quando ele está na correria da vida, certo? Ele está correndo em busca de Parnassá e tudo mais, muitas vezes ele acaba se esquecendo dele próprio. Vem a Kadosh Baruch Hu e nos dá o Shabat. E a vela de Shabat, quando a gente olha para ela, a gente tem que ver que o fogo, ele está muito bem colocado, muito bem posicionado com o óleo. Ou seja, o fogo não está lutando contra o óleo, nem o óleo contra o fogo. Eles têm uma certa harmonia. Então, uma pessoa que ele percebe, olha, eu estou correndo, mas eu não estou bem comigo mesmo, eu não estou desenvolvendo o meu potencial interior, desenvolvendo o meu interior, a minha primiut, o meu espiritual,
Isso é difícil, certo? Ele perde, ele, em busca de tanta riqueza, em busca da correria do dia a dia, ele acaba perdendo o principal, que é ele estar bem com ele mesmo. Ele estar bem com o lado espiritual dele, com o lado emocional dele, com o lado ético dele, certo? Ele busca lá nos krahim, ele vai lá para os krahim, krahei ayam, para os lugares longes, que lá às vezes a ética não é das melhores, a espiritualidade não é das melhores, e isso, Baal Heshbon, isso vem no lugar da pessoa se sentir bem com ele mesmo, no mundo emocional, no mundo espiritual, como a pessoa deve se sentir. Então, fala o Rav Kook, o primeiro cuidado que nós devemos tomar, né, quando a gente olha para as velas de Shabbat que representam um Shlom Bayit não é só Baruch Hashem, tem Parnassá, que é super importante, mas não é só isso, não é só correr em busca da Parnassá, em busca de Baruch Hashem trazer um bem material para a minha família, mas sim também eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que saber que eu preciso, a minha alma precisa, igual que o meu corpo precisa se alimentar, a minha alma também precisa se alimentar. Ela precisa de tefilot, ela precisa de Torá, ela precisa de mitzvot. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu não posso. Eu preciso saber o quanto eu perco e o quanto eu ganho. Esse é o primeiro passo que a pessoa precisa pensar na hora que ele for colocar uma coisa perante a outra. Então, essa é a primeira explicação do Shemen Kik, certo? A segunda explicação, fala o Rav Kook, Tzemer Geffen. Tzemer Geffen, o algodão. Traduzido do hebraico, a lã da uva. O que significa a lã da uva? Fala o Rav Kook o seguinte, lã, Tzemer Geffen, algodão, representa roupa. Roupa. Certo? Com algodão se faz bastante roupas. Tzemer Geffen. Então ele fala, olha, tem uma diferença essencial entre o vinho, que é a própria uva, e o Tzemergeffen, a lã que vem do vinho, o algodão. Qual é a diferença? O vinho, ele penetra dentro da pessoa. Nichnas yain yotze sod. O vinho, ele influencia a pessoa. Ele toca no coração da pessoa. Isso o vinho simboliza. Não que é bom tomar muito vinho, certo? Mas o vinho, ele tem um lado que ele simboliza, olha, o vinho consegue penetrar no interior da pessoa. Nichnas yain yotze sod. O vinho entra, sai o segredo. O íntimo da pessoa é colocado para fora quando chega o vinho. Já o Tzemergeffen, a lã do vinho, a lã da uva, certo? O algodão, ele representa a roupa. Ele representa algo muito externo, não é algo interno. Não é algo que está no nosso interior. Então, o segundo ponto que a gente tem que tomar cuidado não é só o quanto eu perco e o quanto eu ganho, certo? Nas minhas saídas em busca de shemen, em busca de riqueza, em busca da minha parnassá, em busca do meu material. E sim, eu tenho que saber que eu não posso me preocupar só com as minhas roupas. Eu não posso me preocupar só com o meu exterior. Muitas vezes, a pessoa que está preocupado demais com o exterior dele, certo? Com a ofaá dele no mundo, com a aparência dele, como, como ele parece no mundo, é uma pessoa que está preocupado com isso demais, então muitas vezes ele acaba esquecendo do interior. Ele vai buscando a tzlachá, vai buscando o sucesso perante as outras pessoas, perante ao mundo, mas ele acaba esquecendo dele próprio. Shlom Bayit, em primeiro lugar, a vela de Shabbat que representa o Shlom Bayit, é você estar bem consigo mesmo. Não só o que você vai perder, o que você vai ganhar, certo? Não só que buscando a riqueza às vezes você perde. Você tem que saber que você tem que buscar não só coisas exteriores, você tem que buscar uma verdade sua. As palavras do Rav Kook, o Rav Kook fala que muitas vezes os rayonot, as ideias de buscar coisas exteriores, elas acabam roubando igzelu asimchat midita amitit, elas acabam roubando a alegria verdadeira interna que a pessoa deve ter, certo? Ele, em vez de ser o vinho, ele é o Tzemergeffen, a lã do vinho. Ele acaba se apegando demais ao exterior e esquecendo o seu interior. Não só o que eu perco e o que eu ganho, certo? Que lá, em busca disso, às vezes eu perco, eu acabo esquecendo. Não. O que você busca? Você busca o vinho? Você busca o interior? Ou será que você busca o exterior? Certo? Assim fala o Rav Kook. Então a gente tem que saber que a gente tem que se preocupar principalmente com o nosso interior e não com o nosso exterior.
As palavras do Rav Kook são muito bonitas. Eu vou ler um pouquinho em hebraico para vocês e tentar traduzir. ויש עוד הערה, שמצד עצמה לא יחשק לבדם הישר לרדוף אחרי ההצלחה, ששמחתה היא רק חיצונית. A pessoa tem que saber que ele não pode ter um desejo enorme de correr atrás do sucesso perante as outras pessoas, que o sucesso perante os outros é só uma alegria externa, é como uma roupa, não é o que te traz felicidade. Se você for buscar somente o sucesso externo, só o Tzemer Geffen, você não vai ser uma pessoa feliz, você não vai conseguir se encher dentro de você. E a terceira coisa que o Rav Kook fala é o Kikayon Yonah. O que é o Kikayon Yonah? O que é o Kikayon Yonah? O que é esse Kikayon Yonah? Yonah Navi, quando ele ficou embaixo da sombra daquele Kikayon, o Kikayon ele ficou um dia e depois ele logo foi embora. Fala o Rav Kook, você tem que saber o seguinte, não só o que você perde, não só que você tem que buscar uma alegria interna, certo? Tá bem consigo mesmo. Você tem que saber que muitas dessas alegrias externas, elas são passageiras. As alegrias externas, elas são passageiras, certo? Agora teve a Copa do Mundo. Um jogador de futebol, ele tem muita glória, mas a glória dele é dos 20 anos até os 30 e pouco, certo? Não sei quantos anos tem o Messi, 35. Depois disso, acabou. A pessoa perde toda essa glória. No máximo, ele vai ser um comentarista de futebol numa televisão ou um técnico de futebol. Mas a glória que ele tinha se perde. Então, uma pessoa ele tem que saber, olha, a simcha hitzonit, o sucesso externo, ele é temporário. O mundo dá voltas, certo? Essa glória, ela é um kikayon de Yonah. Hoje ela tá, amanhã ela não tá. Se você não tá bem consigo mesmo, se você não tá bem com você próprio, então toda aquela glória, ela se perde. Eu tenho um amigo que ele me contou que o pai dele é um grande rabino aqui em Israel, e o pai dele há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, ele dava um shiur todo Motzei Shabbat na casa dele, todo Motzei Shabbat, e vinha dezenas de pessoas. Iam na casa do pai dele escutar o pai dele, sei lá, 80, 90, 100 pessoas iam escutar o pai dele, todo Motzei Shabbat, a casa ficava lotada. Agora esse shiur é um shiur de 30 anos. Só que o pai dele foi ficando menos famoso, quer dizer, é um grande rabino e tudo mais, e aquele shiur foi diminuindo, começou, era 100, 90, 80, 70, ele falou que hoje, depois de 25 anos, o shiur ainda continua, mas vem 4, 5 pessoas Motzei Shabbat. Só vem isso. E aí, esse meu amigo falou que ele chegou para a mãe dele e falou para a mãe dele, olha, eu tenho pena do nosso pai. Eu me lembro quando eu era pequeno, aqui no shiur vinha 100 pessoas, ele falava todo Motzei Shabbat, uma hora e pouco para tanta gente. E hoje ele fala para 5, 6 pessoas, coitado dele, ele perdeu toda a glória que ele tinha no passado, né? Aí a mãe dele fala para ele, dá uma olhada na cara do seu pai. Vê se a cara dele é diferente hoje do que era há 20 anos atrás. Ele falou, realmente, a cara dele é igual. Ele dá o shiur com a mesma força, com a mesma vontade. Ele não mudou em nada. Ou seja, ele quis me falar que o pai dele, ele quer dar o shiur. Se vai ter 100 pessoas, se vai ter 90 pessoas, se vai ter 4 pessoas, para o pai dele não importa. Ele está bem com ele próprio. Ele está bem consigo mesmo. Ele não está buscando somente a glória. É lógico que a pessoa gosta de dar um shiur com bastante gente, isso faz bem e tudo mais. Mas se a pessoa vai viver com isso, hoje isso existe, amanhã não vai existir mais. Hoje, Baruch Hashem, o seu negócio tá lindo e maravilhoso, amanhã ele vai ser um negócio simples, um negócio tranquilo. Se você vive baseado na simcha hitzonit, baseado na alegria externa, então a alegria externa hoje ela está aqui, amanhã ela vai trocar de roupa, ela vai mudar, certo? É isso que nos ensina o Rav Kook. Então fala o Rav Kook, olha, as velas de Shabbat que representam Shlom Bayit nos ensina, essas velas nos ensinam que Shlom Bayit não é só shalom entre marido e mulher, pais e filhos, pessoa com os seus vizinhos, com a sociedade, mas sim principalmente é um shalom pnimi, é uma alegria interna entre eu e eu mesmo. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, para que eu possa, Bezrat Hashem, ter todas as outras coisas. Eu, em primeiro lugar, preciso estar bem comigo mesmo. Se eu não estou bem comigo mesmo, então tudo que eu tenho, parece que eu tenho, mas na verdade eu não tenho. Então, resumindo, fala o Rav Kook, 3 pontos aqui. O primeiro ponto é que a alegria externa, ela muitas vezes, Bal Heshbon, ela rouba
certo? Eu perco um pouco da minha ética, eu perco um pouco da minha emoção, eu perco um pouco da minha parte emocional, da minha parte espiritual, porque eu vou buscar coisas longe, lugares que são longe de mim. Segunda coisa, ela é somente externa, ela é uma roupa. Eu não posso só viver baseado na roupa. Eu preciso chegar no meu interior. E a gente tem que saber que como uma roupa, hoje ela está, amanhã ela não está mais. O externo, hoje ele existe, amanhã ele já não vai mais existir. Então, quando a pessoa está bem consigo mesmo, significa que isso vai durar para sempre, certo? E Bemet Torá, ela nos ordena a ter alegria. Simcha mitzvah gdolá liot besimcha tamid. A simcha, tá certo que ela é algo do coração, mas ela começa na nossa cabeça. Eu preciso definir para mim o que que é o certo, o que que realmente eu preciso na minha vida, o que que realmente me traz alegria. E quando eu consigo definir quais são as coisas importantes e automaticamente eu vou buscar elas, automaticamente é isso que vai me trazer a alegria. Obrigado para todas. Shavua Tov Mevorach. Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem.